mais esqueceriam, e que marcou muito a alma quer de Espanha, quer de Portugal, mas em que o Francisco Franco e as tropas nacionalistas que ele representava foram claramente apoiadas pelos alemães. Ora, havia quem tirasse a ilação simples: a haver a guerra, o Franco irá cair do lado alemão. E esta dúvida fatal acabou por se resolver, e no decidir final da posição espanhola, Portugal, através de Salazar, teve um papel determinante. Portanto, eu vou já passar adiante, mas só para irmos ao final deste momento. Há um momento em que o Franco se encontra com o Hitler num célebre encontro de caminho de ferro em Hendaye, ali na fronteira, portanto, como sabem, da França e a Espanha, em que o Hitler chega, enfim, cheio de farronca, pensando que irá, obviamente, sacar do Franco toda a imediata submissão e rendição, digamos, aos seus desejos, e proferiu, quando saiu do comboio, a célebre frase: preferiria que me arrancassem a sangue frio os dentes da boca a tornar-me a encontrar com este cabo. Enfim, cabo no sentido militar. Em cima havia uma diferença, que o Hitler não era muito grande, mas enfim, tinha poses, e o Franco era uma figura pequenina, enfim, muito com pouca projeção. Portanto, o Hitler saiu 2 vezes esmagado dessa reunião. E, portanto, a Espanha acaba por não entrar no esforço de guerra, ao lado dos alemães. Aliás, para amenizar um bocadinho a conversa, eu lembro-me sempre de uma frase que é proferida numa carta que o Oliveira Salazar escreve ao embaixador britânico em Lisboa durante a Segunda Guerra. Temos basicamente 2 embaixadores em Lisboa. Tivemos o Sir Walter Selby, que era um homem muito tímido, enfim, uma figura apagadíssima, e tivemos o Sir Ronald Campbell, que era de facto uma figura da melhor aristocracia britânica. Enfim, todos temos a ideia do que é que isso pode significar como presença e como postura. E há uma célebre carta do Salazar ao Ronald Campbell em que ele diz: nunca se esqueça, Sr. Embaixador, que o Franco é galego. Ele tinha nascido em Ferrol, na Galiza. E quando vires um galego numa escada, nunca saberás se vai a subi-la ou se vai a descê-la. E portanto foi esta posição, digamos, que o Franco sempre jogou entre vai subir a escada e vai a descê-la, que o Salazar, nesse aspecto, também alinhou numa posição semelhante, que acabou por ditar a sorte da guerra. Bom, território neutral. É evidente que Portugal desfrutava de condições únicas. Eu já disse isto várias vezes e isto faz sentido. O aeroporto, durante a Segunda Guerra, os aviões que aterravam em Portugal chegavam a 3 sítios. Ou no Rio Tejo, o hidroavião, o célebre Clipper, aterrava ali no Rio Tejo, vindo dos Estados Unidos e fazendo escala na Horta, nos Açores, ou aterravam em Sintra, no aeroporto da Granja do Marquês, ou, logo no começo da guerra, nos anos 40, aterravam finalmente no aeroporto da Portela, que foi construído nessa altura. E há fotografias do aeroporto da Portela, tendo lado a lado aviões ingleses, da BOC, da British Overseas Air Corporation, aviões da Lufthansa, com a cruz gamada nazi no leme de cauda, e aviões italianos da Ala Litoria, lado a lado. Nenhum país da Europa dessa altura isto era possível. Era possível em Portugal. Porquê? Como éramos neutrais, para aqui convergiam praticamente livremente aviões das potências em guerra. Ora, porque era um território neutral, isto permitia o segundo elemento, que é a convergência de todos os que se dedicavam, digamos, à guerra secreta, àquilo a que se chamam os espiões. Quando eu comecei a escrever sobre este tema, um professor nórdico, sueco, o professor McKay, que estudava o problema da neutralidade, escreveu uma carta em relação ao primeiro livro que eu lhe mandei, que foi o tal que referiu o célebre, digamos, porque me custou alguns dissabores, a Lusitânia e os Espiões, que é este livro, no fundo é uma coletânea de escritos, e já vou contar a pequena história que este livro tem. Eu pus a mão aqui em baixo por uma razão propositada, que já vou mostrar porquê. O professor McKay disse-me, quando eu lhe mandei este livro, disse: olha, você nunca escreva sobre espiões, porque essa história dos espiões é vulgarizar a história, é rebaixar o tema. E a partir daqui eu procuro sempre abster-me de usar o tema os espiões. Hoje o tema está na moda e não há, enfim, praticamente livraria que não tenha 3, 4, 5... Bom, o máximo da ironia é que uma grande editora publicou a tradução portuguesa de um livro sobre a Lisboa do tempo dos espiões,
E o autor do livro, eu escrevi ao autor do livro quando ele estava a fazer a investigação e ele disse-me que não sabe ler português. Quer dizer, o senhor não sabe ler português, é inglês, escreveu um livro sobre Lisboa no tempo da Segunda Guerra dos Espiões, um livro volumoso, traduzidíssimo, aí, com todos os meios de comunicação social a divulgá-lo, mas não sabe ler português. Quer dizer, então o que é que ele está ali sobre Portugal? Quer dizer, coisas em segunda mão, naturalmente, porque alguém lhe resumiu. Bom, mas tu tem honras de historiografia assente, oficial, respeitada, porque nesta babuge, digamos, em que tudo é livro, tudo escreve, tudo, já nada, ninguém distingue nada. Bom, mas dizia eu, quando eu comecei este tema precisamente por me perguntar o que é que teria passado aqui na Segunda Guerra Mundial em relação a esta matéria. Bom, e colecionei um conjunto de artigos que fui escrevendo. Enfim, ficaríamos aqui a noite toda se eu, em relação a cada um destes livros, contasse um bocadinho o que é que esteve por trás desta escrita. É sempre uma coisa que as pessoas têm de curiosidade, mas eu já agora vou talvez perder um minutinho a dizê-lo. Eu comecei a escrever estes livros, mas antes disso, estes artigos de jornal, mas eu não queria que aquela pessoa que há bocadinho a Sousa Maria Viana referiu com tanta amabilidade, o advogado que tinha tido este cargo e aquele outro, etc, etc, se confundisse com esta minha segunda natureza. Ou seja, eu tinha vestido o casaco, não do historiador, que não sou historiador, mas do interessado nestas coisas, mas não queria, digamos, que fosse apreciado em função de outra coisa que não isso mesmo. E, portanto, comecei a escrever artigos no jornal com outro nome, que não era propriamente um pseudónimo. Como sabe, o pseudónimo é um nome falso que nós pomos para esconder o nosso próprio nome, não é? Nisso distingue-se, por exemplo, de um heterónimo. O Fernando Pessoa tem vários heterónimos, o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis, porque é diferente o pseudónimo do heterónimo. O heterónimo é um falso nome. O heterónimo são, digamos, nomes que mostram personalidades diferentes. Eu, como me chamo de nome completo José António Rebelo da Silva Barreiros, passei a assinar esses artigos como António Rebelo da Silva. De facto, enfim, chamo-me António, é verdade, José António, chamo-me Rebelo da Silva, é verdade, da parte da minha mãe, e portanto António Rebelo da Silva. E escrevi o primeiro artigo, e submeti o primeiro artigo à consideração, e foi publicado, e apreciado, e eu fiquei maravilhado, porque a pessoa a quem eu entreguei o artigo, eu não disse que tinha sido eu a escrever. Fomos almoçar, eu entreguei-lhe o artigo, ele olhou, achou muita graça, perguntou se era para publicar, eu disse que sim. E depois à saída, já na rua, ele perguntou-me se a pessoa que escrevia aqueles artigos, que eu não tinha dito que era eu, estaria disponível para escrever outros artigos. E eu disse, sim, acho que sim, embora seja uma pessoa um bocadinho tímida, mas eu posso lhe falar. E querem acreditar que durante um ano, saíram artigos todas as semanas. Passei a ter honras de ter uma coluna própria, que eu chamei a Quinta Coluna, que foi um título tirado de uma peça de teatro do Hemingway, porque os exércitos, como sabem, formam 4 colunas, não é? E depois o Hemingway dizia que há também a quinta coluna, que é a coluna dos espiões. E todas as semanas eu mandava um cartão de visita meu a dizer, com os melhores cumprimentos, ou com um abraço amigo, o José António Barreiros envia mais uma prosa do nosso comum amigo António Rebelo da Silva. E um dia a pessoa em causa telefonou-me, ou falou comigo, já não me lembro, e perguntou-me e disse-me, José António, você desculpe lá, mas isto é você que escreve isto? E eu disse à pessoa em causa, já se calhar revelo o nome, não há nenhuma vergonha nisto, que é o Nuno Rogério. Pronto. Eu disse, Nuno, você desculpe lá, você acha que eu era capaz de escrever isto? E ele disse, eu achar, não acho. Então, mas então, se não é você, quem é? Eu disse, eu já lhe disse, é uma pessoa que sabe que eu conheço, que é muito tímida e tal, e não quer dar a cara. Bem, até que ao fim de um ano eu resolvi publicar isto na forma de um livro. Felizmente o livro está fora do mercado, que os primeiros livros nós envergonhamos sempre deles, e por esta gracinha aqui, este livro contém dados confidenciais, destrua-o antes de ler. Bom, nas piadas sobre os serviços secretos há, como sabem, o secret, depois os ingleses têm o most secret, os americanos têm o most secret, chamam-lhe top secret, não é? E depois há uma piada que diz que é burn before read, portanto, queima antes de ler. Bom, este primeiro livro encorajou-me, claro que aqui já saiu com o meu nome, portanto já tive que me revelar, e daí em diante segui o tema. Ora bom, o que é que eu posso dizer do muito que se pode dizer, sempre nesta lógica da neutralidade e dos serviços secretos? Se calhar vou acompanhar mesmo, digamos, os livros, com base nesta ideia de falemos do que sabemos, não falemos do que não sabemos. Porque acho que em Portugal há um bocadinho, nós ligamos a televisão e vemos comentadores que comentam tudo.
Tudo, quer dizer, há pessoas ali que falam sobre, não importa o quê, todos os dias, ou todas as semanas, horas a fio, acho isso fantástico, quer dizer, estas enciclopédias ambulantes. Eu pensei que o Leibniz tinha sido o último a morrer, sabendo toda a ciência do seu tempo, mas afinal ainda faltava, digamos, a televisão, não é? Bom, eu não sei se talvez tenha sido assim, foi o segundo livro que eu escrevi. O segundo livro que eu escrevi já foi um livro que é este aqui, que se chama O Espião Alemão em Goa, que há pouco foi referido, que teve, digamos, coitadinho dele, honras de uma segunda edição agora. E esta história é uma história muito engraçada e muito significativa, em que medida é que a neutralidade determina a ação secreta, a vida política, e enfim, já lá vou contar. Eu há pouco disse a história, mas eu já disse, tudo isto são factos reais. No Carnaval de 1943, como sabem, havia a Índia portuguesa, não é? Depois de 1961 foi invadida pela União Indiana e, portanto, hoje não é. Mas havia a Índia portuguesa. Na Índia portuguesa, no Estado português da Índia, como então se chamava, havia um porto muito importante chamado, que não está hoje, obviamente, o Porto Mormugão, que era o porto pelo qual se fazia o escoar do minério ferro, nomeadamente. Quando a guerra começou, os navios cargueiros, insisto, cargueiros, não eram navios de guerra, encostaram ao Porto Mormugão, como encostaram outros portos de países neutrais. Por exemplo, em Angola, no Lubito, vários barcos que ficaram ali. Aqui em Lisboa, vários barcos estacionaram. Porquê? Porque se andassem no mar alto, podiam ser capturados pelas potências em guerra. Assim, estando no porto, estavam sob a proteção. Como se sabe, o navio, quando chega a um porto, não sei se repararam neste pormenor, o navio, quando está do alto mar, tem a bandeira do país onde está registado. Quando chega a um porto, o comandante tem que dar ordem de arriar essa bandeira e hastear a bandeira do país. Portanto, o navio dinamarquês que chega a Lisboa, ao chegar a Lisboa, ou a Leixões, arreia a bandeira dinamarquesa e hasteia a bandeira portuguesa. E, portanto, cada barco tem as bandeiras de todos os países, pelo menos os países por onde navega, porque fica sob a proteção desse país. E lá chegaram ao Porto Mormugão 3 navios alemães, o navio Ehrenfeld, o navio Drachenfeld e o navio Braunfeld e também o navio Ânfora. Eu nisto tudo acabo por saber nomes inacreditáveis, há coisas da minha vida que eu já não sei. Eu digo sempre, às vezes tenho dificuldade de saber em que dia é que os meus filhos fazem anos, mas de facto sou capaz de saber em que dia é que nasceram os personagens sobre os quais escrevo. Enfim, isto é um pouco bizarro e às vezes não totalmente compreendido. Bom, esses navios chegaram lá, encostaram, e durante os anos de 39, 40, 41, 42, como calculam, foi havendo uma convivência amigável entre os 3 navios alemães e o navio italiano e as pessoas de terra. Claro que eles não tinham já contacto com a pátria, não é? A Itália era lá longe, a Alemanha era longe. E geraram-se fenómenos curiosos, quer dizer, primeiro o comandante do navio, o capitão alemão, abastecia-se em terra e assinava à boa maneira alemã os papéis, dizendo que a Alemanha pagaria as dívidas, digamos, da comida que compravam. Os italianos, também com aquela boa maneira improvisada italiana, montaram uma pocilga a bordo de um dos navios e, portanto, pelo menos carne de porco tinham para ir comendo e uma horta também a bordo. Bom, e aquilo anda. Há uma altura em que os ingleses, não sei se têm presente o mapa da Índia. O mapa da Índia é um triângulo, portanto, um triângulo invertido. Vamos imaginar que façam um esforço de imaginação de pensar que isto é um triângulo, não é? Então são 2 triângulos. Mormugão é aqui. E os ingleses tinham aqui, em Calcutá, um velho regimento de cavalaria, daqueles, enfim, tipicamente britânicos, que escondia um departamento de operações especiais e clandestinas. Bom, imobilizaram esta rapaziada, que era tudo rapaziada já, enfim, dos 60 anos para a frente, para uma operação clandestina que era nada mais, nada menos que ir numa barcaça de carvão, por aqui abaixo, baixar aqui, digamos, ao vértice do triângulo, tornar a subir e irem ao Porto Mormugão, pura e simplesmente, passo o termo, deitar a unha aos navios que lá estavam para ver se conseguiam apanhar algum. Fizeram uma gracinha idêntica no Porto do Lubito, com grande sucesso, e apanharam o navio. Aqui eles vieram, é uma longa história esta operação, enfim, como é que esta gente se mobiliza para isto, em que termos é que isto tudo correu pessimamente, porque foram recebidos a tiro, porque houve mortos, porque o comandante do navio desapareceu de vez e porque isto foi um sarilho todo também. Claro que isto foi feito por um comando, enfim, tipicamente comando,
que pertencia a um organismo, dos vários organismos clandestinos que durante a Segunda Guerra existiram, que dava pelo nome de SOE, portanto, que em inglês quer dizer